aqui a gente vai... O curso... Tá bom. Pronto. Vamos lá. Bem, pessoal, boa noite a todos e a todas, né? Eu sou Cirano, né? Trabalho na CBTU e estou como representante dos trabalhadores eleito no Conselho de Administração da mesma, né? E lá está se dando... assim, primeiro, depois eu vou explicar o que é a CBTU, para quem não conhece, né? Ela é responsável pelo gerenciamento dos trens de cinco cidades, 5 capitais brasileiras, né? E é ligada ao governo federal, antigamente era o Ministério das Cidades, nós passamos a partir do governo Bolsonaro a ser do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. E a CBTU ela foi qualificada para o PPI, né? O Programa de Parcerias e Investimentos. Tá certo? Mas eu vou contar um pouquinho da história da CBTU rapidamente. Ela foi fundada, né, em 22 de fevereiro de 1984 e ela foi desmembrada, né, da antiga rede ferroviária federal para tomar conta do transporte de passageiros sobre trilhos nas cidades onde existiam, né? Com isso, ela assumiu os trens que existiam de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a antiga central do Brasil, e Minas Gerais. Tá certo? E de lá para cá, de 1984, nós tivemos a transferência de alguns desses sistemas para os estados. Foi o caso de São Paulo, que foi incorporada à CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tivemos a antiga Central do Brasil, que era a Superintendência de Trens Urbanos de Rio de Janeiro, a STURJ, que foi transferido para o estado e acabou sendo concedida à Supervia. Temos também Salvador, que foi municipalizada, o sistema, e depois foi estadualizada e atualmente está no processo de PPP, né? Teve um consórcio lá vencedor, que eu não me lembro qual é, que está tocando, reestruturando um ramal lá que tem em Salvador, botando outros trens, né? E em Fortaleza foi transferido, permanece na mão do Estado, é o Metrofor, e está operando tanto na capital, Fortaleza, na região metropolitana lá de Fortaleza, quanto também no interior, né? Tem um trenzinho lá em Sobral e aquela cidade, acho que é do Padecito, né? Aquela Juazeiro, parece. Naquela região tem um trenzinho operado por eles, né? Vamos lá. Essa lâmina aí que vocês estão vendo é uma proposta, é o ramal, de Belo Horizonte, né? O sistema de Belo Horizonte, aí está atualmente funcionando e tem um projeto de expansão do sistema de Belo Horizonte. Ele atende 2 cidades, tá certo? Que é BH e Contagem, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão aí? Sim, estamos. Pode continuar. Pode continuar. Desculpa, porque eu não escutei ninguém. Todo mundo está atento aqui, Cirano. Todo mundo desliga. Diz uma coisa, Cirano. Teresina nunca foi da CBTU? Não, Teresina nunca foi. Teresina sempre pertenceu ao Estado. É um trenzinho lá, né, que passou um processo de modernização, mas nunca foi da CBTU, não. Cirano, Eduardo, e Porto Alegre, como é que ficou?
Não, Porto Alegre está no mesmo processo da CBTU, ele continua uma empresa à parte. Isso, o Porto Alegre, a Transurb, ele surgiu uma empresa federal local por exigência dos investidores da época, né? Que era o Easybank japonês, né? Que criou uma empresa autônoma, né? Ele está lá, ele está no mesmo processo da CBTU. O que eu vou chegar mais na frente, eu vou dizer que o que está acontecendo na CBTU está sendo rebatido lá também na Transurb. Tá? Alguma dúvida? Ó, pessoal, se quiser dúvida, pode perguntar, que eu puder responder, eu respondo, tá certo? Aqui é o traçado de Belo Horizonte, né? Tem aqui, ó, as características, né? Tá certo? A bitola larga, 1,60 m, tá? Número de oficinas, quantidade de trens, né? O sistema de trens de Recife é uma característica, né? Recife, que é o próximo à lâmina, né? Que é a próxima lâmina, tá? Ele tem esse traçado aí, tá certo? Tem essa parte azul aí, que é um VLT, que pega aí Jorge Lins, Marcos Freire, né? Se esse sistema fosse bem mais estruturado, com certeza a população teria um serviço bem melhor, né, de atendimento, né? E você tem aqui, a partir até de Cajueiro Seco, aí você tem até a Cidade do Cabo, que é VLT também, né? Tanto saindo nessa linha tracejada, descendo a tela, quanto essa linha azul é VLT, veículo leve sobre trilho. Temos 9 hoje. E desses 9, só tem 5 funcionando. Batida, vários problemas de apresentação, né? De funcionamento. Tá certo? Recife transporta hoje, por conta da pandemia, o último dado que eu tive foi antes da abertura, transportávamos 73 mil pessoas por dia. E aí, nesses últimos dias, eu não tenho essa informação mais precisa. Tá operando de horário reduzido, né? De 5h30 às 9h30, de 15h30 às 20 horas, né? Tá certo? Aí você tem aqui João Pessoa, né? Que também é operado, é VLT, tá? Atende 4 cidades. Eita. Alguma coisa aí? Pronto. Você tem João Pessoa, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, né? O sistema de João Pessoa funciona de segunda a sábado até 14 horas, né? No domingo não funciona, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Você tem aqui Maceió, esse sistema de Maceió. Hoje o sistema de Maceió ele tá interrompido, né? Saiu, foi? Alô? Saiu a tela? Saiu. Agora saiu. Meu Deus do céu. Quem é que disse? Meu Deus. Vamos ver aqui. Voltou. Esse é Maceió. É porque eu quis ampliar um pouquinho aqui. Para vocês terem uma ideia, esse sistema, ele hoje é considerado a menina dos olhos da CBTU. Só é um negócio meio, um detalhe, porque quem é o padrinho político dessa empresa aí é o Benedito Lira, o senador. E ele não é mais senador, né? Mas ele ainda permanece né? Sabe como é coronel, como funciona o coronelismo, né? E aí quem está tomando conta é o Arthur Lira, que é o do Centrão, né? E realmente tem conseguido verbas parlamentares aí para
melhoria do sistema. Hoje o sistema está operando até essa... deixa eu ver se eu amplio aqui para os... Eita. Porque o seguinte, não sei se vocês tiveram notícia que tem um bairro lá em Maceió que está afundando, né? Em função daquela empresa lá, da Salgema, que hoje é a Braskem. Aí o bairro está afundando e a linha do trem passa nesse bairro. Aí está interrompido o trecho. As pessoas vêm até um determinado ponto, né, na estação do Bebedouro, e depois passa para outra estação via ônibus e faz uma baldeação. Por conta dessa situação lá de Maceió, né? E qual é a estação que eles entram? Eles saem em Bebedouro e entram em qual? Ele pega um ônibus e vai até, como chama? A outra estação. Faz uma baldeação. Uhum. Então é só, na verdade, entre o trecho que está afundando é entre essa aqui, né? Entre Bebedouro e aquela outra ali que eu não vi. Mutange. Ah. É Mutange, né? Não é Mutange. Mutange. Mutange? Vem até Bebedouro. Entre Bebedouro e Mutange. E ele, na verdade, se eu não me engano, ele sai de Bebedouro, o ônibus vai até Bom Parto, né? Essa estação está... E tivemos um investimento, esse shopping não está ainda, é um ramal que estão sendo proposto. Tivemos um investimento até Jaraguá, onde requalificou essa área, ficou um negócio muito... um ambiente muito bom, né? E aumentou a quantidade de usuários, né? Utilizando o sistema, né? Utilizando o sistema. E aqui, por finalizar, temos esse aqui que é Natal, né? Natal tem 70 quilômetros de linha, pessoal, eu acho uma coisa interessante. Passa por algumas cidades, por uns espaços que poderia ser aproveitado do ponto de vista de investimento, né? Essa é a coisa que precisa ser pensado, né? A questão de como está se articulando com as prefeituras, com o Estado, para viabilizar a ocupação desse locais, né? E também tem projetos aí no sentido de novas linhas, né? Mas precisa de investimento. Pra vocês terem uma ideia, João Pessoa vai receber agora 18 milhões para fazer uns desvios nas estações, e com isso vai diminuir o intervalo de trem. Com certeza a população vai ser bem beneficiada. A tarifa hoje está R$2, mesmo assim, é mais barata do que o ônibus. Você pegar o ônibus no lado, Santa Rita, e vir até Cabedelo, é melhor do que você pegar não ter ônibus direto de Santa Rita para Cabedelo, melhor do que você pegar um ônibus de Santa Rita para o centro de João Pessoa, depois para Cabedelo, você gastaria na faixa de R$10 fazendo esse percurso aí. Antes, era 50 centavos. Nesses sistemas pequenos, a tarifa era 50 centavos. Né? Bem, isso aí, assim, eu estou fazendo uma geral de como a CBTU... Sim, a sede da empresa fica no Rio de Janeiro, atualmente, né? Ocupando o prédio da antiga, parte do prédio da antiga Administração Geral da Rede Ferroviária. Tá? Bem, no ano passado, a CBTU, junto com a Transurb, foi qualificado para ficar no programa de parceria e investimento do governo federal. Daí, tem um operador desse processo, que é o BNDES, fez um cronograma para viabilizar a questão da publicação do edital de concessão. A mesma questão que ele fez na CBTU, ele fez na Transurb. Aí o atual estágio. Hoje, a CBTU foi contratado a Ernest Young, mais outra empresa lá chamada Saexpress, para ver a questão socioambiental, trabalhista, financeira,
contábil, jurídica, previdenciária da CBTU. A previdenciária que eles chamam é o nosso fundo de pensão. Aí você diz, por que o fundo de pensão? Porque o nosso fundo de pensão, a CBTU hoje tem uma dívida de... Foi corrigida essa dívida, né? Já diminuiu bastante, era 4 bilhões e 500 milhões. Essa dívida hoje foi recalculada, porque não era juro simples, não era juro composto, para 2,5 bi. 2,5 bi. Está se pactuando 2,5 bi. E isso, de uma certa forma, eles têm interesse em saber como é que é uma dívida, né? É uma dívida. Está se repactuando no sentido de pagar a mesma, né? E foi contratado ultimamente um consórcio Sistra, que é um consórcio espanhol, tem algumas empresas envolvidas, para tratar da questão operacional, manutenção e bilhetagem, fazer os estudos nesse aspecto. E eles têm um edital, tem uma proposta de viabilizar a CBTU em 2021, se não me engano, é a questão do edital, de concessão da mesma. A mesma coisa seria, no primeiro semestre, seria a Transurb. Essas mesmas empresas também ganharam para fazer os estudos junto à Transurb. Bem, o que é que eu vejo? Eles encontraram a dificuldade, e eles já sabem qual é a dificuldade, para viabilizar o processo de privatização da CBTU. Eles teriam que como é que se diz? Que contar com o apoio dos estados, para viabilizar esse processo. No caso, como o transporte é dever do Estado, eles precisam da autorização dos estados para viabilizar essa concessão, esse processo de concessão. E eles estão fazendo gestões, aqui em Pernambuco ao menos, né, para que o Estado aceite, na verdade, o Estado só aceite e eles viabilizariam o processo de concessão, tá? Processo de concessão do sistema. Nos outros sistemas menores, eles estão fazendo estudo, mas já viram que não é vantajoso economicamente, tem umas dificuldades lá que eles não conseguem sanear a curto prazo. No caso, que eles consideram mais atrativo nesse momento e potencial de atrair investidores, compradores, Recife e Belo Horizonte. Belo Horizonte mais do que Recife, porque tem o Belo Horizonte já está muito mais adiantado a questão dessas tratativas junto ao governo do Estado. Eu tenho colocado para os colegas, para os companheiros, da necessidade de a gente aproveitar o momento para discutir a empresa, discutir o nosso papel, tá? E com isso a gente possa estar politizando, né, essa discussão, denunciando e demonstrando para a sociedade que nós teríamos uma alternativa a esse projeto, tá certo? Nós temos vários problemas de gestão, tá? É uma coisa aí, um legado aí que é preciso uma discussão à parte, mas nós, da forma como estamos inseridos hoje, eu acho que precisa ser repensado. É dinheiro público, tá? Preciso garantir o direito à cidade, por exemplo. Nosso sistema possibilita isso, que pese o valor da tarifa, né? O valor da tarifa, que hoje em Recife está maior do que a do ônibus. O ônibus está R$ 3,45. O nosso sistema está R$ 4. Mesmo assim, as pessoas não deixam de usar. Porque, mesmo com esses R$ 4, aqui em Recife, ele consegue acessar... vamos supor, temos aqui uma cidade lá, a Ilha de Itamaracá, por exemplo. Com R$ 4 ele consegue sair do extremo de Jabotão para a Ilha de Itamaracá com R$ 4.
Mesmo assim, mesmo sendo esse valor, tá certo? E isso, de uma certa forma, é importante, é importante. E o papel do governo federal nesse processo, eu digo, se o governo federal ele se ausentar de estar injetando recursos, por exemplo, no metrô ele coloca, de uma certa forma, recursos no sistema de transporte, se ele sair, ele não volta mais. Ele não volta mais. E quem perde é a sociedade. É a sociedade. E pelo menos você tendo um sistema bem ou mal, você tem um recurso ali, ele vai pingando, vem aqui e acolá, uma pressãozinha política aqui e acolá, e isso garante que o sistema ele vá funcionando. Claro que poderia funcionar, prestar um serviço melhor, no meu entendimento, mas isso está dentro da disputa aí que a gente tem que fazer por recursos para tentar viabilizar, manter o sistema, tá certo? Eu vou colocar um detalhe aqui para vocês. O nosso conselho de administração é composto por 7 membros, tá? Esse detalhe. Até fevereiro só tinha 4 membros. Eu, o presidente da empresa, mais 2 representantes lá do governo, que já eram ainda do governo Temer. Agora, em fevereiro, o governo resolveu tomar conta da empresa. Eu digo que ele resolveu tomar conta porque ele deu uma vassourada no conselho, tirou um membro que vinha do governo Temer, só deixou um outro lá, porque esse é funcionário de carreira do ministério e tal, tirou o presidente, que tinha um assento, isso eles têm feito em todas as estatais, e colocou pessoas, assim, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, colocou lá o caba lá, que ele disse, ele veio assim, com ordem de Paulo Guedes, né? Na verdade, para tentar, no meu entendimento, botar a ordem na casa. E tem jogado duro. Infelizmente, tem coisas e coisas que precisam serem ajustadas. No meu entendimento, tem coisas que não precisam ser ajustadas do ponto de vista de gestão, que realmente é muito sério. Assim. Mas aí está aí colocado. E assim, eu entendo que é uma maneira de você ir ajustando a empresa, deixando ela redondinha no sentido de corrigir os problemas, até quando, eu não sei, né? Para que ela possa estar adequada para a questão da concessão, tá certo? Embora o prazo que ele coloca seja esse, mas há uma questão do estudo que vai levar mais ou menos 3 anos, vai passar esse governo, mas eu acho que é importante a gente estar discutindo a questão da CBTU, tá? Na medida em que tem uma importância. Nós não discutimos isso direito nas gestões anteriores lá, quando nós estávamos logo no primeiro mandato de Lula, e ficou essa coisa aí que foi para a mão do PP, hoje ainda continua hoje na mão do PP, tá certo? Hoje o presidente da empresa é um companheiro aqui da categoria, né, que está lá à frente, né? Ele tem umas ligações com o PP, tá? Mas, do ponto de vista de algumas outras melhorias, eu acho que precisa melhorar, tá certo? Bem, só isso aí. Eu não sei se deu para apresentar, não sei, e eu fico aberto aí para questionamentos. Obrigado, Cirano. Vamos agora ouvir o Afonso, daí depois a gente abre para perguntas. Pode ser assim, né? Pode. Afonso está na área. Boa noite a todos. Estou vendo vários companheiros aqui que já não vi há algum tempo. Edu, Juarez, Socorro. O Fernando, você é do Transurb? Porque a Teca disse... Trabalho no Transurb. Sim. Eu vou dar uma pincelada geral no que está rolando com relação à privatização, né? O Cirano já colocou como é que é a empresa, como é que ela funciona. A tarifa aqui em Belo Horizonte foi aumentada para... Hoje nós estamos na tarifa unitária 4,25 aqui em Belo Horizonte. Tá? Bom, e o que aconteceu? Entrou esse novo governo. Um outro detalhe que é importante colocar é que o PP, o Partido Progressista, toma conta da CBTU desde o nosso governo.
Desde o Cirano bem colocou, são os Lira lá. Né? Era o Benedito, agora é o Arthur Lira. Todos eles. Desde o nosso governo é essa mesma coisa. Tá? E, então, é um negócio que não sai da mão do pessoal do Centrão. Não é? Então, é isso. Bom, aí o que aconteceu? Entrou esse novo governo, eles resolveram fazer um programa de privatização geral outra vez, porque quem não tem programa, o negócio é vender o resto. E colocaram a CBTU e o Transurb dentro dessa situação. Bom, como o Cirano também já colocou, os estudos foram contratados, foi dado ao BNDES para ele poder trabalhar com essa questão. Os estudos foram contratados, todos os 2 estudos. Tá? Já foi assinado o contrato agora em fevereiro ou março desse ano, tá? 2020. Foi assinado, eu tenho a data aqui. Ele foi assinado em 16 de março. Foi assinado tanto o Belo Horizonte quanto os estudos do Transurb, Belo Horizonte, perdão, da CBTU, quanto os estudos do Transurb também entraram nesses contratos. Não é? Naturalmente, o Transurb com a parte deles, todas elas em março. A previsão dos estudos são de 36 meses, podendo ser prorrogadas. Tá? Então, olha só, nós já tínhamos passado um ano de governo, né? Nós já estamos em 2020. Com 36 meses, provavelmente esses estudos, ainda com possibilidade de prorrogação, não terminam ainda nesse governo. Tá? Um outro pode acontecer do seguinte, que a privatização da CBTU nesses 3 anos, vamos dar uma prioridade no Belo Horizonte para poder tentar acelerar, para poder o resto liberar. Né? Liberar mais tarde o resto dos estudos. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Agora, a nível de Brasília, propriamente dito, eu vejo que essa situação está muito confusa. Até mesmo pelo próprio gerente lá do PPI, que já vocês devem ter observado, andou dando declarações que ele não é maluco, não é? Que privatizar qualquer estatal, nessa época que nós estamos de pandemia, que o Brasil está fragilizado, que tudo está coisa, não é um bom negócio, não é? Não é um bom negócio nem para quem está querendo fazer caixa, porque vai ter que vender tudo numa bacia das almas. Então, ele mesmo já está falando em prorrogar para o ano que vem, para os outros anos, etc., 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 porque não vai dar tempo. O prazo era terminar os estudos até 2021, pelo menos o nosso, e ter edital no 2022. Mas eles mesmos acham isso muito difícil de acontecer. Né? Eu também acho, porque o processo todo é de privatização para um desinvestimento do governo. Isso é, o governo não está querendo colocar mais nada, porque também não tem, eu acho, como colocar. E esse é um outro problema que nós temos. Por que isso? Porque os nossos sistemas, não é? Tanto Belo Horizonte, Transurb, Recife, o que quer que seja, tem 30 anos de operação. Eu não sei como é que está o resto, mas os nossos equipamentos aqui já estão quebrando, fadigando por causa de tempo de uso. Por exemplo, nós temos rede aérea, sistema de captação elétrica suspenso. Os cantilevers, as estruturas que suportam essa rede estão 30 anos no sol, sofrendo tudo quanto é tipo de intempérie, ultravioleta, escambau A4. Estão começando a quebrar. Simplesmente parte uma de vez em quando, entendeu? E não tem, assim, parte porque é fim de vida útil. O projeto que o Cirano mostrou de Belo Horizonte aí, não sei se vocês lembram, mas nós temos uma parte que é o projeto antigo, que é o projeto da mesma época do Transurb e do Recife, e temos uma parte nova, que é a parte que estende até Vilarinho. Essa parte, então nós temos uma sinalização nova que entrou nesse novo trecho, que foi um parto para poder conversar com o sistema antigo francês, essa nova italiana. Bom,
Se as expansões forem ocorrer, porque eles têm ideia de esticar a nossa linha 2 do Barreiro, fazer um outro projeto, qual foi mostrado, mas só que essa linha entrando no meio das linhas existentes, a sinalização vai ter que trocar toda. A sinalização vai ter que trocar toda, porque é um trem novo que já tem uma parte francesa antiga, uma parte italiana que já está meio... A única coisa que tem de mais novo aqui são os 10 trens que foram comprados na época do PT. Tá? Ainda pelo pessoal do Colombo, na ocasião, ligado ao Centrão. Bom, então... o sistema estão todos desse jeito. O BNDES esteve por aqui, esteve conversando e tal, não sei o quê, parabenizou a manutenção de Belo Horizonte, etc. E a hora que o pessoal começou a falar dos problemas que nós estamos tendo, é bateria alcalina que cada um custa o preço de um carro, que está tudo em final de vida útil, está tudo, sabe o que é? Tem que trocar o sistema todo. Para privatizar, alguém pegar isso aqui, o cara vai ter que ter grana, seja de onde é que for, seja de BNDES, seja lá do que tem, né? E vai ter que refazer muita coisa aqui, etc. e tal. Além do que, tem o problema dos empregados, né? A empresa agora é pública, né? Eles não podem demitir os antigos, como eu, por exemplo, não posso ser demitido. Se privatizar a CBTU, eles vão ter que chegar para mim e vão falar assim, olha só, sua função, vão privatizar. Se eu quero ir para uma outra estatal, aí vão ter que me transferir para o INSS, para algum outro lugar, tá entendendo? Porque não tem como mexer, eu estou meio amarrado, entendeu? Então, eu vejo isso com muita dificuldade, tá entendendo? Para eles tentarem cumprir esses prazos. Até porque o último ano, o 2022, vocês que sabem disso, é um ano eleitoral. E ano eleitoral fica tudo engessado. Não se pode privatizar, não se pode fazer nada. Na ocasião, quando o novo governo assumiu a CBTU, quando o novo governo assumiu, entrou para a Secretaria de Mobilidade o Jean Pejo. O Jean Pejo é de São Paulo, eu conhecia ele, né, de outros carnavais, de outras coisas, enfim. E ele foi para a CEMOB. Ficou lá uma temporada, depois o engraçado é que os ministros desenvolvimento, né, do desenvolvimento e do desenvolvimento regional, parece que não apitam nada, você não ouve falar deles nada, não é? Bom, aí o ministro Abacaí, o Jean saiu da CEMOB, foi para um outro posto, eu liguei para ele, enfim, comentando sobre a saída dele, que eu achei uma vantagem, que pelo menos ele estava de assessoria, não estava respondendo direto pelo cargo e tal, e perguntei para ele quanto tempo, né, estava no início da discussão sobre a privatização, eu perguntei para ele, Jean, como é que você acha que acontece a privatização? Dentro desse próximo ano, 2021, já acontece isso? 2020... Ele virou para mim e falou assim, Afonso, esse pessoal que está aqui no governo, eu acho que eles não conhecem o governo, tá entendendo? Não conhecem a coisa. Tá entendendo? Olha, os estudos, na ocasião ele me falou, os estudos do BNDES era de 30 meses para cima, tá entendendo? É de 30 meses para cima e com prorrogação. Saiu 36 meses com prorrogação. Então, quer dizer, e outra coisa, do jeito que estão essas empresas, se o estudo não tiver muito bem feito, né? Inclusive apontando os problemas que se tem, ninguém vai comprar. Tá entendendo? Ninguém vai comprar, porque o governo não quer passar nenhum batonzinho na CBTU para poder passar para frente. E isso causa uma certa dificuldade grande, não é? E então ele falou que ele não acreditava que isso aí daria para sair desse governo. Bom, depois de 22 é outra história, porque a gente não sabe como é que vai ficar o governo federal nem o estadual, que eu espero que não fique assim, não é? Mas, de qualquer forma, se houver partidos de oposição, e se não for nenhum dos dois da esquerda também, porque também na esquerda não acontece,
eu acho muito difícil de sair privatização. Agora, vocês acham que... Você me pergunta assim, vocês acham, né? A pergunta até já aconteceu aqui, vocês acham que os estados aumentam o sistema CBTU? Tá entendendo? Você acha que Natal aguenta, se Pernambuco, Minas Gerais ou Porto Alegre, vocês aguentam o sistema? Olha só, eu acho que aguenta, porque a partir do momento que o Piauí aguenta, o resto eu acho que aguenta também, né? Naturalmente, o nego quer saber de onde é que vem o dinheiro, como é que faz, como é que não faz, mas eu acho que se apertar dá para ir. Agora, se vai ser bom ou se vai ser mal, eu não acredito. Agora, o fato é que o Piauí, né, mesmo numa condição menos privilegiada, já tem o sistema dele operando há muito tempo. Né, operou com os trens que rodavam antigamente na Ferrovia do Aço. Na Ferrovia do Aço, não, perdão. Eram os trens húngaros que rodavam entre Rio e São Paulo e agora estão com os VLT bom sinal, igual o Recife, igual o resto do Nordeste. Não é? Então, outra coisa, nós estamos no meio de uma pandemia. A gente nem sabe se esse tudo está andando em home office ou se não está andando em home office. Né? Aqui, todo mundo está praticamente em regime. Todo o pessoal que não é o pessoal diretamente na linha de frente, na operação e na manutenção propriamente dito, na turma que agarra no trem, está todo mundo de home office aqui em Belo Horizonte. Eu, inclusive, já estou há quase 4 meses dentro de casa, numa prisão forçada aqui dentro, segurando a onda. Mas, então, eu vejo isso aí com muita dificuldade por parte do governo de acontecer. Né? Pode ser que eu esteja enganado, mas, na minha visão, as coisas estão muito emboladas para que esse negócio aconteça de uma hora para outra, até nas próprias palavras do cara do PPI, dizendo que, porra, não é o momento de se vender nada, o que eu concordo plenamente. Nós estamos numa situação aí que a gente não sabe nem o que vai acontecer no dia da manhã, vão querer privatizar e fazer o que tem que fazer. Eu acho muito temerário isso. Não sei a questão de Porto Alegre, né, mais a fundo, né, porque o Porto Alegre ele tem uma outra situação. Ele não é como a gente vinculado à CBTU no Rio de Janeiro. Ele já tem uma vinculação direta com o governo federal e parece que uma afinidade já maior com o Estado. O nosso ainda tem esse problema, né? Porque o Estado fica assim, porra, mas vem cá, mais despesa para mim? Eu não aguento, né? Como é que vai ser? De onde é que vem o dinheiro? Porque esse é o mote aqui do Estado, tá entendendo? De onde é que vem o dinheiro para me segurar essa onda? Né? Vai estadualizar? Por quanto tempo é um processo de licitação de uma privatização? Eu acho que é algo de em torno de 1 ano. Não é? Porque até coloca na praça, aí vem todo um montão de coisa e tal. É um processo que é demorado, um processo licitatório. Vai fazer um processo curto? Pode? Não sei se pode. Eu não tenho visto isso. O fato é que eu não acredito, sem uma posição pessoal, né, de experiência que a gente tem nesse negócio, que as coisas talvez não andem tão assim como o Guedes está querendo. Não é? Porque a situação não é só o governo querer, o Estado tem que aceitar. Por que o Estado tem que aceitar? Porque eles não resolveram o problema. Eu achei... Belo Horizonte era uma SA, melhor, o CBTU era uma SA. Transformaram ela numa empresa pública. Bom, a expectativa era o seguinte, se é uma empresa pública, então pode ser que o governo federal queira privatizar sem transferir para o Estado. Está entendendo? Só que acontece o seguinte, toda legislação que desce sobre esse assunto, está entendendo? É governo estadualizando para depois privatizar. Não mudaram nada. Desde a 10233 da criação do DENIT e da NTT, ainda é a mesma coisa. Então, tudo tem que ser estadualizado, como foi colocado aqui, tem que ser estadualizado porque é função do Estado gerir esse tipo de sistema segundo a própria Constituição, não é? Eu ainda não consigo entender, porque é um contrassenso, não é? Eu tenho já documentos sobre isso, que eu já pesquisei, já questionei e tal, mas a pergunta é a seguinte aqui, que eu faço.
Vem cá, principalmente em Minas Gerais. Principalmente em Minas Gerais. Foi a pergunta que eu fiz e todo mundo ficou assim, opa, olha só, eu perguntei o seguinte, a gente estava discutindo sobre trens de passageiros, sobre trens turísticos, e eu fiz uma seguinte questão ao Ministério ao Conjur do Ministério do Transporte na ocasião. A pergunta foi a seguinte, vem cá, se eu quiser fazer um ônibus de turismo de Juiz de Fora para Belo Horizonte, quem me dá a outorga é o DER. Por quê? Porque se eu fizer um trem turístico de Juiz de Fora a Belo Horizonte, tem que ser a NTT que tem que me outorgar. Aí vieram umas conversas fiadas, né? Ah, não, porque a linha é da União, porque... Aí, se você vai ver na Constituição, a Constituição não fala de infraestrutura, a Constituição fala de serviço. A Constituição fala de serviço, ela não fala de infraestrutura. Ela fala que os serviços de transporte a nível interestadual e internacional é competência da União. O resto não é. Então, eu pergunto, por que a NTT vem homologar o São João del Rei e Tiradentes? Né? Ou é a NTT que homologa o trenzinho turístico lá do Paraná, né? Lá do Paraná, que vai até o Morretes, não é? Não tinha que ser ele. Tá entendendo? Eu acho que o primeiro Ministério Público que der essa cutucada, isso aí vai virar um pandemônio, porque muitas secretarias, inclusive de Minas, eu cobrava isso de Minas Gerais muito, desde a época do Agostinho Patrus, de se criar agência aqui para poder verificar isso. Nunca ninguém se preocupou com isso. Poucos estados têm agências que absorvem a questão do transporte ferroviário, né? E como um todo, não é? E isso pela Constituição está errado, porque a função do Estado, da União, da NTT, são só nesses transportes interestaduais ou intermunicipais. Por isso que a FCA, a MRS, que são além dos limites do Estado, né, são de concessão da NTT. Agora, os circuitos ferroviários dentro do Estado são de responsabilidade do Estado. Então, não teria como também a CBTU, a NTT fazer a concessão da CBTU, porque não é, ela está aqui por uma condição adversa, uma condição temporária, e não é função da União fazer essa privatização direta. Pelo menos foi o que eu entendi desse arcabouço todo legal que tem aí. E aí acaba acontecendo o quê? Acaba que eles vão ter que transferir para o Estado. O Estado vai ser aquela outra jogo de vai e não vai com o Estado e tal, igual sempre foi. Quer dizer, onde é que deu o dinheiro para a gente segurar? Ah, mas pô, tem um período de licitação, vai ficar quanto tempo aí? E a folha, como é que fica? É a União que paga? E as despesas do sistema que várias mexe, dá um craque aí qualquer? Quem é que vai bancar isso? Né? Outro agravante que nós tivemos também foi nessa compra. Então, o que eu falei para vocês, a única coisa que nós temos novo no nosso sistema são esses 10 trens que vieram para nós, para o Recife, para Porto Alegre e tudo mais. Só que vieram com um detalhe, uma novidade nessa nova compra. Não veio peças de reposição. A questão era a seguinte: porque vai estar em garantia, então não precisa de peça de reposição, o próprio fornecedor banca a reposição. Moral da história, acabou a garantia e nós estamos aqui a ver navios, que dê dinheiro para peça de reposição. Não sei se Porto Alegre e se Recife estão assim. Aqui nós estamos assim na pior. Bom, então era isso aí que eu queria contar para vocês, essa minha experiência e o que eu vejo nessa confusão toda que o nego arrumou. Eu acho muito difícil eles levarem essa questão da privatização da CBTU para frente, porque está tudo muito confuso. Tem projeto de lei nosso, lá do PT, do Rogério Correia, tem gente do PT de São Paulo, tudo com projeto em cima de PL para poder mandar essa privatização para frente, ou então suspender, ou até tirar. Tem o do Rogério Correia daqui, que é tirar a CBTU do sistema dessa coisa de privatização por ser transporte social. Tem de tudo. Então, quer dizer, primeiro tem que resolver isso em paralelo. Os estudos podem ser que estejam ocorrendo, já foram contratados, realmente devem estar andando. Não é?
Agora, não sei até quanto, porque a gente não vê nego descer a nível de detalhes aqui para poder saber como é que está o tamanho do rombo, né? E o tamanho das dívidas, não só com o pessoal, como o Cirano falou, do nossa caixinha, mas também com o próprio sistema que está, vamos dizer, aí a Deus dará. Nós temos sistema de sinalização com problema de bateria, que nós estamos na hora da morte, tá entendendo? Tá na hora da morte da bateria lá e se der um pepino, a gente vai perder braço de trecho aí, porque vai perder... Concluindo. Bom, é isso que eu queria falar. Eu acho que, se não deu, perguntem, que a gente teria o maior prazer de responder se a gente souber, naturalmente. É isso aí. Obrigado. Não, olha, foi muito interessante, foi muito bom essa colocação tanto do Cirano quanto do Afonso, né? Porque nós temos mais que nos aproximar mesmo da questão ferroviária, né? Que a gente sempre trabalha tanto a questão rodoviária. Eu só queria saber se o Fernando Melo, ele é da Transurb, eu acho. E se ele quer colocar alguma coisa... Só para esclarecer algumas coisas aí que os colegas estavam em dúvida sobre a Transurb, ela, como a CBTU, ela virou uma empresa pública. Ela é de economia mista, virou empresa pública. Só que a empresa pública, quando veio para nós aqui, disseram que era 100% federal. Na realidade, o Estado e os municípios, ao longo da via, eles têm um percentual. Embora a verba da Transurb seja federal. Qualquer coisa é federal. Qualquer coisa que a empresa precise tem que ser. O Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de assumir a Transurb. Já houve conversas aqui de que eles já teriam feito um projeto de lei, já está um projeto de lei pronto. No caso da União estadualizar, o Estado, no outro dia, já tem um projeto de lei engatilhado para passar à frente à Transurb. O Estado está praticamente falido. Há salários atrasados, a folha de maio não foi paga na sua totalidade ainda. E a nossa passagem aqui, que era 1,70, ficou em torno de 10 anos nesse valor ou mais. Aí depois passou a 3,40 e hoje ela está em 4,70. Foi uma paulada assim de R$3 num período de, não sei se deu 3 anos. O problema que eu vejo da privatização não é nem dinheiro, porque o BNDES conseguiu, nesse tempo de pandemia, algo em torno de 13 milhões para fazer esses estudos. Então, o dinheiro vai ter. As privatizações sempre funcionaram assim. Então, São Paulo, a gente tem prova disso. Tem linha em São Paulo que, salvo engano, se faltar usuário, o Estado coloca aquele valor da tarifa, aquele valor que foi concedido para eles. Não sei se ainda está assim. Aqui trocaram o presidente, botaram o Pedro Bicho Neto, que é um privatista, que a gente aqui no Sul já conhece há muito tempo. Nós, a Transurb também, que ele já foi superintendente financeiro aqui da Transurb um bom tempo. Aí depois ele saiu, foi para o Estado, agora não me lembro se ele estava no Estado, na prefeitura aqui, e aí voltou para meter a pá de cal. Só que eles tiveram azar, que caiu essa pandemia e o dinheiro que eles teriam para colocar nas empresas para comprar a Transurb e talvez a CBTU também, eles tiveram que realocar em outros lugares. Aqui nós estamos com uns problemas seríssimos. Eu, depois de 6 anos, voltei a operar trem. Estava no aeromóvel, o aeromóvel foi fechado por causa da pandemia, está suspensa. Aí a empresa pegou os operadores de aeromóvel e voltou para os pilotos, que é o nosso setor de origem. Eu fiquei apavorado quando eu fui para a Via. A Via está simplesmente em pandarecos. Tu anda na Via, o trem se chacoalha para um lado e para o outro assim. Parece aqueles trens antigos da rede ferroviária federal.
tem uma estação aqui, a de Luiz Pasteur. A gente tem que entrar no trem, com um trem na plataforma de 200 metros a 10 quilômetros por hora. Porque se entrar mais rápido, do lado do trem tem algumas portas, tem uma escada e ele tem um tipo de um guarda-mão, um corrimãozinho. E aquele corrimão, conforme a velocidade, se tu entrar acima disso, ele bate na plataforma e começa a quebrar a plataforma. Já está mais de 2 meses isso. Eles trocaram os dormentes e o dormente quebrou de novo. Aí eles descobriram que o problema está no lastro. O lastro que tem ali são 4 metros de altura por 200 metros. A terceirizada aqui que faz o serviço de via não tem maquinário, não tem mão de obra qualificada para isso e principalmente não tem dinheiro. Então, de acordo com o que o Afonso estava dizendo ali, eu também vejo assim, ó, do jeito que está, em vez de alguém comprar a Transurb, o governo vai ter que dar dinheiro para esses caras pegarem essa Transurb. Eu acho que não vai ter esse dinheiro. Vai ser muito complicado. Nós temos 450 funcionários hoje aposentados, do total de 1.100. Tem uns 450 aposentados, tem mais um torno de 250 em via de se aposentar, e agora seguraram por causa do nosso STF querido aí, que diz que quem se aposenta especial tem que pedir as contas, ou não recebe. O pessoal aqui está aguardando a pauta final do STF lá para saber o que é, porque dizem que no acórdão já tem uma parte ali dizendo que se o cara está aposentado e continuar trabalhando, o INSS pode suspender a aposentadoria. Então, não sei se ninguém sabe, são coisas que estão dizendo por aqui. Os nossos 3 novos aqui, como já pude perceber que no resto do país é a mesma coisa. O consórcio aqui era da CAF com a Xing Ling. Aí os caras trouxeram metrô, trens de metrô subterrâneo para Porto Alegre. Primeira chuva, entrou água dentro dos rolamentos, deu um horror. Os caras tiveram que parar todos os trens, trocar rolamento. Trocaram os rolamentos, em vez de a água entrar por cima, começou a entrar por baixo. Aí tiveram que trocar de novo. Então, esse é o problema. Eu também concordo com o Afonso. Eu vejo bem difícil privatizar. A única coisa que vai conseguir é essa empresa aí, que ninguém aqui sabe quem é quem, porque é um consórcio de RFF, é um consórcio de letrinha, não tem nome, não tem nada. É que nem a privatização da parte da Petrobras, que foi alguém que comprou e ninguém sabe direito até hoje quem é que comprou. E esse consórcio aí vai abocanhar 13 milhões ou mais para fazer um projeto que vai fazer um estudo que vai ficar no papel e lá na frente vai morrer. Porque vai trocar governo, porque aí troca governo do estado ou troca governo federal, para tudo, começa tudo do zero de novo e lá se for mais um caminhão de dinheiro. E os nossos trens a cada dia pior. É mais ou menos o panorama aqui do Sul, que não é muito diferente pelo que eu vi do resto do país. Obrigada, Fernando. Alguém, vamos abrir agora para os questionamentos, né? Diante desse quadro, mais uma vez, né? Sucateamento do nosso transporte de passageiros. Vamos ver quem é que quer fazer perguntas. Se inscreva ali pelo chat, por favor. Eu já tenho a Socorro, o Evaristo, a Rosimar e o Eduardo. Eduardo Pacheco, é isso? Isso, é. Então, pode ser a Socorro já? Por favor, Socorro. Socorro, abre o microfone.
Socorro, às vezes o problema, eu não sei se tu está no computador ou no celular. Às vezes o teu microfone agora está fechado, mas quando tu abre o microfone, talvez seja na tecla do som do computador, né? Aumenta o som. A gente podia passar para o Evaristo e depois tentar Socorro novamente? Pode. Depois a Socorro providencia arrumar o computador dela. Tá, Evaristo, por favor. Bem, depois das exposições excelentes aí dos companheiros, na verdade, essa questão da privatização vem desde o governo EFHC, em que, em troca, ele passaria para os estados, quem quisesse pegar essas empresas, e, inclusive, na época, passava também uma verba para os estados assumirem isso. E os estados, logicamente, não quiseram, né? Porque, na verdade, é mais custo para os estados. O transporte ferroviário, todo mundo sabe que é deficitário. O único que pegou foi a cidade de Salvador, pegou os recursos desapareceram, os recursos que foram enviados. Aquele trecho de Paripe ali nunca sofreu intervenção. Eles até compraram um trem que era aqui de São Paulo, um trem fabricado Ascaritache, se não estou enganado, da década de 50, para poder correr lá. Estava correndo até alguns anos atrás, 50. E o metrô, a mesma empresa se aventurou a fazer o metrô. Foi um sorvedouro de dinheiro, ficou 15 anos e o metrô só saiu depois que foi estadualizada no governo do Jacques Wagner. Então, isso já vem de longo tempo. Os estados não vão pegar isso, de jeito nenhum. Eu acho que nós, e nosso governo também, eu ficava muito puto da vida quando entrava no site da CBTU, estava lá, se preparando para a privatização. Isso no nosso governo. Eu falei, pô, mas que... E o nosso governo também nunca assumiu a CBTU como um projeto de mobilidade urbana, inclusive conectando com os locais onde opera, até chamando os estados e os municípios para poder participar da direção, do planejamento e de tudo mais. E eu acho que nós, como setorial, aquela foi uma proposta do doutor, nós fazemos uma discussão sobre essa questão da privatização, estatização. Então, na hora nós fazemos e se colocar contra, né? Eu acho que a mobilidade urbana é uma questão de governo. Uma empresa importante como a CBTU tem que ser modernizada sobre vários aspectos. Até fiz uma live algum tempo atrás com o Cirano, os companheiros aí em Pernambuco, e o Cirano colocou que a empresa precisa realmente passar por mudanças de gestão e outras mais, né? Agora o Afonso está falando sobre a questão da manutenção, tem que fazer investimento, e é questão de governo federal que tem que fazer isso, para poder fazer com que essa empresa funcione adequadamente. Eu acho que nós teríamos que fazer uma crítica a essa questão da privatização dessa empresa. Então, eu não entendi em João Pessoa. Eu andei no sistema lá, Cirano, e só funciona só até as 14 horas. Por que não o dia inteiro? Eu não entendi isso que você colocou. O Afonso, a gente discutia trens regionais, TAV, e agora discutindo isso, né? Que fazem. E para lembrar de Minas, ontem eu comprei uma cachaça de Salinas, viu? Para matar saudade de Minas. E o Fernando, eu estive aí em Porto Alegre, Fernando, em 2016. Eu conheci a Transub, os companheiros lá me apresentaram. Eu fui conhecer lá o aeromóvel. Eu quero saber como é que está o aeromóvel. Em 2016, 4 anos atrás, os trens já estavam parados. Exatamente em julho de 2016 eu fui aí em Porto Alegre. E exatamente os trens já estavam parados. Continuaram parados até hoje, esses trens da CAF. E me parece que esses trens não eram para metrô, porque pelo menos o modelo deles interno é o mesmo que opera aqui, que opera aqui em São Paulo, na CPTM. Concluindo, Evaristo. Eu
eu acho que talvez o problema não seja só esse. E mesmo o metrô aqui em São Paulo, igual a todas as linhas, elas têm trechos que são descobertos, né? Com exceção da mesmo a linha 1, todas as linhas têm trecho que é descoberto. Então é isso. Assim, Cirano, quando eu for aí em Pernambuco, eu levo uma cachaçinha para socializar com os companheiros aí, tá certo? Concluído. Obrigado. Obrigada, Evaristo. Está em lockout, hein? Salina está em lockout, você fica esperto. Lockout, blackout, sei lá o que, está tudo parado, tudo fechado. Então quer dizer que vai faltar cachaça, né, Afonso? Vamos tentar, Socorro, por favor? Vamos. Vocês estão me ouvindo? Tá? Agora estamos. Agora estamos. O meu som, o anfitrião havia tirado o meu som. Aqui. Então, Evaristo, querido, lembrando aqui, Afonso, Cirano, nós vamos ter que levantar a bandeira de que o sistema de transporte de metrô ou de linhas, aproveitando a infraestrutura de ferrovia, linhas de passageiros, de trem metropolitano, tem que continuar com a União. Até que todos os investimentos tenham sido feitos. Você só passa para o outro quando você tem fonte de financiamento para ir junto. Esse negócio de querer estadualizar, né? Nós fizemos uma luta pelo processo de municipalização. Um processo que deixou um buraco com qual é o papel do Estado no município, qual é o papel da União. E toda a discussão de estadualização, ela está sendo feita em cima de não quero fazer esse dispêndio, passo para o outro e o outro faz. Porque a Constituição lhe confere o serviço. Olha, eu sinto muito. Nós temos que levar a bandeira de que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos terá que continuar na mão da União até que se construa e que tenha uma fonte assegurada, porque daqui para frente, agora os trens estão cobrando tarifas equivalente à do ônibus urbano. Se nós estamos discutindo tarifa zero, como é que nós vamos colocar empresas como essas na mão do Estado, agora que estão cobrando essas tarifas altas? As pessoas são as mesmas cidadãos, 50% da população desempregada, sem condição de pagar para andar. E quando ele precisa de 2 serviços, já que o metrô, o trem, é uma linha rígida, ele precisa de 2 serviços, na maioria das vezes, para fazer o seu deslocamento. Então, eu volto aqui com aquela proposta que o Evaristo fez, foi apresentado pelo GT do Projeto Brasil Popular. Eles fizeram uma proposta de tributação com fontes mostrando possibilidades de fontes de recursos de financiamento de transporte. E eu proponho, então, o nosso setorial, que o Evaristo consiga uma videoconferência para que eles venham trazer essa apresentação, porque o que nós temos nesse país de pessoas que não fazem as devidas contribuições, nós temos inúmeras situações. E é o que esse grupo tem para nos apresentar, né? É uma reforma em que eles mostram possibilidades de receitas de situação como aquela de tributar as grandes fortunas. Nem é essa que eles apresentam na sua proposta, mas eles têm proposta de situações que as pessoas estão enriquecendo, faturando alto, né? O setor privado, o capital, sempre faturando, sem deixar a sua contraparte, a sua contribuição. Só usufrui. A outra questão é o seguinte, quando nós formos para uma nova candidatura de nível federal, a nível federal,
nós vamos ter que conversar muito sobre a possibilidade de acabar com as concessões, inclusive das ferrovias de carga, porque está fazendo uma proposta que não desenvolve o nosso país. As nossas ferrovias estão servindo aos interesses internacionais e não ao desenvolvimento do nosso país. Por exemplo, a Vale já não traz mais para Uzi Minas o minério para ela produzir o aço. Por quê? Porque ela tem que usar a linha toda para levar o minério para ir embora para a China. Então, essas questões nós vamos ter que enfrentar, meus companheiros. Nós vamos ter que pôr isso muito claro em nossas propostas seguintes para o nosso novo governo federal, né? Porque nós fomos, assim, muito acanhados nas nossas últimas anos de governo. E aí é isso que o Afonso fala. Um governo que foi governar fazendo amizade com todo mundo, com todos os tipos de partidos, eu acho que já está claro que essa situação não vai dar mais. E nós temos que ter propostas que aproveitem essa situação nova, né? Os nossos partidos, hoje, eles percebem as dificuldades que nós, que éramos lá, os que faziam, né, que pegavam na ponta para fazer, já sabíamos que precisávamos ter feito. Então, são aquelas questões que nós não fizemos, não adianta chorar leite derramado, ficou na mão do Partido Progressista, CBTU, né, enterrou, não investiu, e há dinheiro. Quando nós começamos o nosso governo federal, o DENIT tinha 2,5 bilhões de investimento ano. Quando eu saí do governo, o orçamento anual já estava nas contas de 30, 40 bilhões ano, só no DENIT. Então, o dinheiro existe, né? Precisa ter os nossos governos administrando. Obrigada. Obrigada, Socorro. Rosimar? É só um comentário. Quando falou de privatização, né? Quando eu fiz colégio técnico, o primeiro estágio que eu fiz na minha vida foi na CBTU. Eu fiz um concurso público para a rede ferroviária, em 83, entrei, e um mês depois chamava CBTU. E era São Paulo, né? E uma confusão, porque metade do andar era rede ferroviária, metade era CBTU, em termos de funcionários. E aí eles falavam, não. Aí não sabia para onde me mandaram para a engenharia da CBTU e falaram, não, vocês vão cuidar da operação do transporte de pessoas, né, como foi dito anteriormente. Mas assim, e aí acabaram me tiraram da luz, me colocaram no Brás, que era onde tinha o pátio. E aí eles falavam, não, mas cada trilho é da rede ferroviária, aqui só é do Estado o trem, era uma confusão. É só o serviço, não é o leito mesmo, né? Então, era assim, eu recebia, às vezes, eu recebia ainda da rede ferroviária, mas quem me mandava era da CBTU. Foi assim, uns 6 meses até eles resolverem. E aí, quando foi falado aí essa coisa da NTT, falar de privatizar ou não e falar que é da União, a minha pergunta seria isso. Não é porque ainda o leito realmente ainda é como se fosse da rede ferroviária, porque existe, né, como foi dito agora anteriormente pela Socorro, um transporte de carga, a quase totalidade é minério, né, porque eles não usam a matriz ferroviária para o transporte, que encarece toda a linha de produção do país, mas pelo que eu me lembro, era só o serviço mesmo, que ficava a critério do Estado. Então, a minha observação vai nessa linha, né, porque foi falado de que talvez a União não pudesse arbitrar. Mas aí, e outra, né? Quando eles falam em privatizar, eles estão falando em privatizar o serviço ou é realmente a estrutura? É isso. Obrigada, Rosimar. Pacheco? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Estou tentando lembrar aqui, assim, porque na década de 90, eu lembro que eu tentei, ainda no governo Fernando Henrique, a gente tentou, pelos sindicatos, tentar fazer essa discussão sobre a CBTU.
né? Tentamos como é que podia ser esse novo desenho, que desenho que seria esse. Agora, assim como no próprio governo a gente não conseguiu andar, naquela época do movimento sindical a coisa também não andou. O pessoal preferiu fazer a mesma coisa que o governo nosso fez. Olha, muito complicado, eu não vou discutir. Então, o movimento sindical simplesmente assim se absteve de fazer essa discussão. A gente tinha aquela federação da Metro Ferrovia com o rock e tudo. A gente fazia muito debate sobre campanha salarial. Mas quando entrava no tema da CBTU, cada um pulava para um lado. Né? Ou com estadualização ou não. A gente não conseguiu formar nada de concreto. Né? Então, essa coisa vem se arrastando aí já há 20 anos que nós não conseguimos fazer um desenho. A verdade foi essa, o movimento social não fez esse desenho. E dentro do PT também ninguém discutiu. Tivemos o começo do Ministério das Cidades do nosso lado, depois passou para o PP, aí que se perdeu de vez em definitivo. Enquanto o Dutra ainda estava lá, a gente conseguiu fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa. Na hora que tiraram da nossa mão, aí a coisa descambou de vez e foi isso. Só para lembrar que no metrô aqui, na concessão aqui, o que é? Da linha 4 à linha 5. O governo estima uma quantidade de usuários por linha. Por exemplo, a linha 4 é estimativa de 900 mil usuários. Eu tenho um delta de 200 mil. Quer dizer, de 700 mil a 1.100 fica do jeito que está. Está concessionado bonitinho. Se tiver menos que 700 mil, o Estado paga a diferença. Então, se a linha 4 transportar 400 mil usuários, o Estado paga 300 mil usuários. Tanto que só essa diferença pelo tempo de construção que demorou, nós estamos com uma dívida de R$1 bilhão junto com o consórcio. Já foi judicializada essa dívida, já perdeu uma ação na justiça, o Estado vai pagar isso, né? Está só enrolando e negociando a forma de pagar. Da linha 5 foi a mesma forma. Então, assim, o desenho de concessão que eles querem é isso. Né? Eu não quero mais ter gasto com o pessoal, que é 2/3 da folha de pagamento. Eu quero parar de gastar isso. Então, se eu tiver que fazer uma concessão, botar dinheiro ali para arrumar a via, para arrumar o sistema viário e entregar isso bonitinho para a iniciativa privada, o governo vai fazer. A pretensão é essa. Como falaram, tem dinheiro para fazer isso. Né? Então, eles vão financiar a privatização dessas empresas. Então, por enquanto, é esse o desenho que eu tenho visto, é isso que eu tenho ouvido de conversas aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Isso desde a época quando o secretário era o próprio Jurandir Fernandes, que ele saiu e não conseguiu fazer a concessão da linha 5, que era interesse dele. Então, a conversa que andava entre os empresários de Alstom, CAF, né, a proposta era essa. Eu aceito pegar se vier arrumado. Aí eu tenho dinheiro para fazer, eu vou ter o gasto de operação. Só que nem a Via 4 hoje, a operação dela, ela gasta 1/3 do que ela arrecada com operação. O resto é praticamente tudo lucro. Metade da passagem que ela tira dali é lucro. Então, assim, é um negócio monstruoso, volumoso. Não tem nem onde botar dinheiro. Esse é o tamanho do escândalo que está aqui em São Paulo e é isso que se pensa, que eu acho que eles pensam, em reproduzir. Agora, a CAF pode ser boa na Espanha, mas a CAF é uma tremenda enrolação. Ela é tão sacana como a Alstom. Então, assim, peça de reposição não tem. É exclusividade. E se você achar uma paralela, o valor deles é muito mais caro. Nós compramos um trem da CAF aqui, com 6 meses, ele trincou o truque. A hora que nós fomos comprar o truque, um truque, né, que cada carro vão 2. Nós fomos comprar um truque, era o preço de um vagão para tirar da CAF. O que nós fizemos? Pegamos esse vagão, tiramos uma composição fora. Então, como tem 6, não pode entrar com 5, ficou um trem inteirinho afastado. Até hoje ele está parado. Por quê? Aí eu vou tirando peça dali para pôr nos outros. Eu vou canibalizar isso daí. Nós estamos com o trem da CAF canibalizado por conta disso. Né? Então, assim, quando fala peça de reposição, tudo, esquece. Porque esses projetos, quando vêm para o Brasil, são muito antigos. Então, mesmo que você queira ir no mercado comprar peça, aquela peça que tem lá já não existe mais. Aí você não consegue trocar uma peça, você tem que trocar o sistema. Então, é isso que está acontecendo. O meu medo da CBTU, como vai ficar esse vai da valsa e ninguém quer mexer, ou na sinalização,
ou no viário, ou no parque de trens, a coisa ela vai começar a se definhar por si só. E aí nós vamos acabar perdendo todo esse sistema. Aí vai ser mais um motivo para sucatear isso com a privatização e vender a preço de banana, mesmo em época dessa pandemia. Era isso. Obrigado. Obrigada, Pacheco. Fernando. Respondendo às dúvidas do Evaristo, aqui os trens da CAF eles estão operando. Hoje, em virtude da pandemia, nós estamos operando com os nossos trens de 35 anos, acoplados, e os trens da CAF, os trens novos, e carros simples. Nesses trens japoneses, isso aí é um marco histórico. Até hoje, os caras vêm aqui e se apavoram com o grau de conservação que esses trens têm aqui. Roda muito melhor que esse da CAF. Bota qualquer um deles no bolso. Embora tenha toda essa tecnologia embarcada, não tem problema. Eu adoro operar esses trens de 35 anos. É muito mais seguro, muito mais tranquilo de operar eles. E quanto ao Aeromove, é um projeto que a gente já está operando ele há 6 anos. Ele parou agora em virtude da pandemia, porque o aeroporto fechou, reduziu os voos, então a empresa resolveu dar um tempo nele. É um sistema que eu considero um bom sistema, desde que eles venha melhor estruturado, com um sistema de automação bom, que nós temos é precário, veículos bons, que o que nós temos é precário. Esses 2 veículos que nós temos aqui foi a T-Trans que fabricou. A T-Trans fabricou, entregou. Aí os caras tiveram que vir para cá, passar um tempo aqui fazendo manutenção. Depois de eles fazerem várias manutenções, a gente aqui, embora a gente fosse operação, a gente acompanhava eles na manutenção para ver como é que funcionava, como é que não funcionava, como é que fazia, como é que não fazia. E a gente descobriu que, no momento que eles estavam fabricando, tinha um erro de projeto. E eles não falaram. Quando chegou aqui, começou a operar, para cima e para baixo, deu um problema. No famoso pino-rei. Que os próprios funcionários que vieram aqui nos disseram, cara, isso aí foi dito quando eles estavam fabricando, que tinha que ser melhor estruturado esse pino-rei. E deu problema. Nós temos 2 veículos, um para 150 pessoas e outro para 300. O de 300 já está há 2 anos e meio, quase 3 anos agora, parado por falta de peça, porque a T-Trans quebrou. Aí eles foram ver os manuais, mandaram fabricar as peças que estavam faltando. Quando for colocar as peças, a peça não cabia ali. O projeto era diferente do que foi construído. Então, o Aeromove é esse. É um sistema muito bom. Ele custa 10% do que por quilômetro de um metrô. Ele transporta tranquilamente, o veículo pequeno ele transporta tranquilamente 150 pessoas sem problema nenhum. Desde que vem bem viabilizado. Fácil construir, rápido, não requer muitas engenharias. Ele é tipo o monotrilho em São Paulo, só que é um sistema a ar mais barato, muito mais barato. Ele tem custo de 50 centavos transporte pessoa na área de consumo de energia. Então é irrisório o consumo. Mas ele tem que ser bem concebido. A Marco Polo aqui fez um veículo muito bom. Ela pegou um ônibus, adaptou para um sistema em cima de um trilho, como se fosse um ônibus sobre trilhos. A Siemens estava fazendo o projeto de sinalização e operação, mas aí a prefeitura disse que aqui ia ser implantado na estação de Canoas, mas aí entrou a prefeitura lá e mudou o prefeito e aí trancaram tudo. O nosso aqui custava 15 milhões e foi entregue por 40. Aliás, era 25 milhões e foi entregue por 40. E dizem que o aeroporto de
São Paulo, Guarulhos lá, está interessado no sistema. Se ele fizer bem feito, é um ótimo sistema. Obrigada, Fernando. Valente. Valente. Calma, eu preciso... Quarta-feira tem um conflito de interesses aqui e eu tenho que ficar mudando de lugar. Resolveu, na quarta que vem, como eu que vou fazer aí a apresentação. Então, eu vou passar para o Afonso. Ah, já vai falar? Tá. Não, já tô legal. Tá bom. Eu só estou com um problema que o meu vídeo não aparece, mas você já conhece a minha cara, né? Acho que não tem problema. É o seguinte, primeiro, uma boa notícia para a Rosimar, foi um sucesso a movimentação hoje da logística urbana, né? Eu tinha, quando começou aqui, só estava a Lucélia, mas não sei, acho que mais uma ou duas pessoas. A Valente, dava para te repetir? O som Então, o Jacques Wagner apresentou um projeto que regulamenta, está tendo meio acima. Hein? Não está dando para a gente ouvir legal. O som está ruim, tá? Tá. Está picotando, Valente. Eu acho que ali a gente está vendo... Bom, olha só, tem dois... Não. Melhora, vê se melhora. Melhorou usando o microfone do notebook? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Não melhorou, né? Não melhorou nada, né? Melhorou. Então, se vocês não disserem que melhorou, eu não vou saber que melhorou. Melhorou, então. Melhorou. Tá bom. Então, continuando aí. Piorou. Não dá para ouvir nada. Especialmente em função da apresentação que a Rosimar fez na quarta passada. Hein? Piorou? A gente não está conseguindo ouvir. Faz o seguinte. Será que não é porque a tua mulher também está aparecendo ali para a gente, ó? No equipamento, não tem dois equipamentos ligados, sei lá, alguma coisa do gênero? Eu acho que está usando a mesma rede, por isso que... É por isso que fica ruim o som, eu acho. Está ouvindo, Valente? Agora sumiu de vez, né? Sumiu. Não, ele ainda está ali com os pontinhos, olha. Deixa eu ver aqui. Ainda está. Não sei quem é. Engraçado. Agora aparece a fotografia do Valente. Valente, está conseguindo agora? Agora saiu, né? Agora saiu. Ainda tem o Afonso inscrito, mas não sei se a gente passa para ele. Eu acredito que o Afonso e o Cirano, tá? Eles podem ficar para o final para dar a última fala, né? Antes disso, eu vou aproveitar aqui um instantinho, porque eu acredito que o
como é que é, o Valente esteja se preparando. O Evaristo, tu estás me ouvindo, Evaristo? Evaristo, tá. Sim, Lúcia. Evaristo, a Socorro falava de um trabalho feito pelo GTT, lá da Frente Brasil Popular, sobre a questão da privatização da CBTU. Foi isso, Socorro? Sobre o que era o trabalho? O trabalho é fonte de financiamento. Tá, sobre fontes de financiamento. E tu tens... eu é que viajei na maionese. Esse trabalho, tu tens aí, tu tens como apresentar, o Evaristo? Então, é o seguinte, nós fizemos, em 2018, o fórum aqui em São Paulo, do Projeto Brasil Popular sobre infraestrutura de transportes. Inclusive, a Socorro, o Afonso, foi um fórum de um dia inteiro sensacional que nós fizemos. E uma das partes do fórum que nós organizamos foi discutir essa questão tributária, como eu sempre falo, né? Temos que pensar sempre na totalidade. Temos também colocar isso nas nossas discussões cotidianas. E para discutir isso, nós trouxemos o Eduardo Fagnani, que é economista da Unicamp. Até eu coloquei recentemente um vídeo dele curto. Em 2 minutos ele falou como dá para arrecadar aí 270 bilhões de reais fazendo uma reforma tributária. E também trouxemos, eu esqueci o nome da menina, do Instituto de Justiça Tributária, IJT, que nos deu assim, um quadro bastante amplo sobre como dá para poder ampliar a arrecadação do governo no Brasil, taxando os mais ricos, né? Ela tratou de minério, tratou também ela colocou outras questões de como tem para poder ampliar esse orçamento. Para vocês terem ideia, só lucros e dividendos, um cálculo conservador, dá para arrecadar 50 bilhões. O mundo inteiro taxa lucro e dividendo, só o Brasil e a Estônia que não. Então, a gente pode, eu ver com o Eduardo Fagnani, e também tentar, eu esqueci o nome da menina, tentar ver se eu tenho contato dela ainda, para ver se a gente monta um debate sobre essa questão tributária, que envolve uma reforma tributária, envolve uma série de outras medidas, porque o Estado brasileiro ele é subfinanciado. Essa é a hipótese inicial deles, né? E quem financia o Estado brasileiro são principalmente os mais pobres, a população mais pobre, que paga muito mais imposto em relação da sua renda, e depois a classe média. Os ricos em relação ao imposto no Brasil, o Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal para quem é rico. Mas a gente pode, eu vou ver se encontro os contatos e vejo quando que eles podem fazer e a gente organiza. Ok? Mas assim, só de uma forma mais objetiva. Aí eles falariam de formas de financiamento na área de transporte público? Olha, Lúcia, a gente vai falar do geral. Agora, 270 bilhões, convenhamos dos 270 bilhões. Fazendo uma reforma tributária, como se poderia aumentar recursos para financiar o Estado, né? E aí também tem habitação, tem tudo, mas olha só. O Eduardo falou assim de fontes para arrecadar 270 bilhões. Eu acho que sim, esses recursos, nós vamos discutir mobilidade urbana, infraestrutura de transportes, ad perpétuo e nunca vamos conseguir nada. Por quê? O Estado brasileiro é subfinanciado, tem que ter recurso. Recurso da onde? O Eduardo falou em taxar os 0,1% dos mais ricos. É uma luta de classe, mas temos que levar essa discussão e fazer essa discussão. Que está se colocando agora que no nosso governo não foi colocado, né? Na verdade, o nosso governo foi um grande conciliador. Justamente. Então, o enfoque é esse, é o enfoque para a gente se apropriar desse debate, para levar para a população, para criar força, porque isso aí você tem que ter uma força na sociedade fenomenal. Os caras só conseguiram fazer isso na Europa, nos Estados Unidos, com a crise de 33, que o Roosevelt fez, essa reforma tributária, e a Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, que as forças progressistas estavam muito fortes e conseguiram fazer isso. Não é nada fácil, mas precisa começar a fazer.
colocar dentro das nossas discussões para criar essa massa crítica. Isso aí, na minha visão, é muito claro. O Valente voltou. Só mais um minuto. Sem isso, dificilmente a gente vai conseguir implantar um sistema de transporte no Brasil de acordo com o que nós precisamos. Tá bom, obrigada, Evaristo. Então, tu dá uma conversa com eles para ver da possibilidade de trazer eles para a nossa sala? Sim, eu vou procurar o contato deles e a gente... Na próxima quarta já tem um Valente, né? Então, eu vou pensar para outra quarta, sem ser a que vem. Na outra quarta também já tem, é porque tu já chegou... na outra, a quarta que vem é o Valente, tá? E na outra quarta vai ser o Wesley falando do SUM, o Sistema Único de Mobilidade. Tá? Na quarta, dia 15, tá? Valente já está na área? Vamos, Valente. Vamos tentar de novo? Vamos. Sem aparecer aí no vídeo, porque tem um problema aqui. Mas está dando para ouvir? Isso aqui é importante. Agora tá. O Afonso diz que tá. Bom, então, só em resumo o seguinte, foi um sucesso absoluto a movimentação de hoje dos entregadores de iFood, Uber Eats, Rappi e Logi e James. Muita gente, né? Eu já vi fotos aí em São Paulo, uma motoata de centenas ou talvez milhares de motos. Houve um acompanhamento pela primeira vez, um acompanhamento que vai dar frutos da CUT, especialmente através da CNTTL, que é a central vinculada à CUT, né? Que o presidente é o Paulinho, que não é o Paulinho da Força. Houve uma apresentação ontem do projeto de lei do senador Jacques Wagner, que regulamenta todo esse tipo de trabalho e garante direitos. Eu, como ontem saí mobilizando Deus e o mundo sobre esse assunto, acabei descobrindo várias coisas. Primeiro, esse projeto de lei do senador Jacques Wagner, e ele encaminhou ontem. O segundo é que o Padilha tem um projeto também que está em andamento na Câmara e ele, inclusive, está chamando uma audiência pública, ainda não foi votado isso na comissão, mas vai ter uma audiência pública mais tarde sobre esse assunto. E o que eu achei importante é que a gente conseguiu unir os dois. O pessoal do Jacques Wagner, tem um pessoal aqui do Padilha que também está fazendo alguma coisa muito parecida e tal. Pessoal da CUT, tem o pessoal lá do Jacques Wagner, porque estava todo mundo fazendo alguma coisa, mas de uma forma completamente desconectada. Então, eu acho que vai ter o principal pleito que demonstra uma certa consciência, né, vamos chamar assim, de classe, a sindicalização da CNTTL vai ajudar nisso daí. O próprio senador Jacques Wagner, porque um dos elementos centrais do projeto dele diz respeito a isso. Bom, então, dito isso, eu voltaria aqui para o tema e eu queria apenas, em cima de uma provocação que foi feita pela companheira Socorro, que eu acho que não está mais aí, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Que é o seguinte, não existe... Oi, Socorro. Isso, então, olha só. Todos nós temos uma ideia muito clara, né? Inclusive, basta olhar para como é que é na Europa, né? Como é que é na Europa o sistema de trens, tanto de passageiros como carga, alta velocidade, e fica claro para todo mundo que
a solução é óbvia, né? Tem que ter a infraestrutura ferroviária, tem que ser da União, né? A infraestrutura tem que ser da União. E, eventualmente, operar o sistema e tal. Mas a infraestrutura, não tem dúvida que tem que ser da iniciativa privada. O pessoal queria mais era se livrar da rede ferroviária, montaram um agrupamento, vamos dizer assim, chamado de malha ferroviária, que visando interesses específicos, né? Então a MRS tinha lá interesse naquilo lá, a Vale tinha na outra, e assim por diante, né? Então, isso daí, eu voltei a fazer trabalho de base. Eu voltei a fazer trabalho de base. Porque é o seguinte, ou a gente constrói força política para garantir essas propostas desse tipo, né? Ou nós vamos ficar o governo, o primeiro governo Lula, o segundo e o governo Dilma, foram governos de coalizão. Para mim estava muito claro. Quem trabalhou assim muito perto, né, nós trabalhamos muito perto, eu e Afonso, lá no Ministério dos Transportes. E a gente via claramente o seguinte, era difícil convencer o secretário executivo, por exemplo, de algumas coisas, né? Aliás, eu não sei nem como é que eu consegui convencer de fazer o PNLT, porque o PNLT, para sair, foi um parto doloroso e, sinceramente, até hoje eu não sei como é que saiu isso, como é que aconteceu. Mas aconteceu e hoje você vê, até hoje a EPL faz Plano Nacional de Logística, né? Concluindo. Então, essa questão relativa concluindo, na reta final agora, dos trens de passageiros, que tem que ter o Brasil tem que voltar a ter trens de passageiro. Não é só trem urbano e metropolitano, não. Tem que ter trens regionais de passageiro. O Brasil tem que ter, e tem condição de ter, não vem me falar que é problema de dinheiro, porque não é. Trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade é uma questão estratégica. Ela não é uma questão assim, temos que ter o trem de alta velocidade para baratear, para isso. Não, é que o Brasil tem que ser um player nessa tecnologia, né? Ou com pendolim, ou com levitação magnética, ou com, enfim, qualquer outra solução, roda sobre trilho. Mas o fato objetivo é o seguinte, tem que ter, o Brasil tem que ter, nós temos que construir isso. Agora, a questão é como, né? Como é que faz isso? O Evaristo falou muito bem. É difícil, precisa ter uma correlação de forças razoavelmente favorável. Agora, a gente precisa colocar essa discussão na ordem do dia. A gente não pode se acovardar. Eu, por exemplo, nunca me acovardei para defender o trem de alta velocidade quando todo mundo fazia chacota com isso, entendeu? Porque eu não sou melhor que ninguém, não, mas é o seguinte, se a gente não fizer isso, porra, não dá, cara, não dá. Nós vamos ficar só falando aqui entre nós, entendeu? Assim como também a questão que não é bem a tarifa zero, né? Tarifa zero. É a mobilidade como direito social e as suas consequências, uma das consequências vai ser tarifa zero. Isso daí nós temos que ter coragem, nós não tivemos aqui em Brasília. Na eleição para governador. A gente tinha todas as condições de adiantar essa pauta, de criar uma força na sociedade com esse assunto, mas o pessoal achou que não isso aí vai parecer
demagogia, não sei o quê. Bom, eu não vou nem adiantar mais esse assunto, porque o meu pensamento está presente hoje aqui, então eu não vou mais adiantar. Mas, então, em síntese, eu acho que é isso. Nós temos que construir força, e tem que construir força em todos os níveis, e eu acho que a gente tinha que escrever mais, publicar mais, usar mais, enfim, todos os veículos que existem aí. Bom, é isso. Desculpe o excesso. Boa noite para vocês. Eu não estou com imagem, mas eu estou aqui, tá? Estou ligado. Tem aqui, o Afonso ele se inscreveu, mas ele vai fazer a fala final. Você queria responder a pergunta do Edu e da Rosimar, é isso? Eu acho assim, ó, o Lucélia, já são 20 horas e 6 minutos. O Edu e a Rosimar. Só um cantinho, Afonso. Também no meio da minha fala. Eu gostaria de fazer também assim, a fala final, né, no caso, também. Ó, já passamos das 20 horas, tá? Aí agora o Afonso responde os questionamentos que tiver, se despede, e o Cirano também. Pode começar pelo Cirano ou pelo Afonso? Qual que prefere? Afonso. Começa por ti, Afonso. Alguns comentários aqui, e até uma pergunta para a Rosimar e para o Edu. Não é? O seguinte, eu estive anotando aqui, e um comentário para o Valente. O Valente encheu tanto o saco do povo com o PNLT que saiu o PNLT e depois saiu ele. Tirou ele do ministério. Foi uma sacanagem, porra. Ele lutou tanto pelo negócio e depois abandonou. Bom, um detalhe é o seguinte, a tarifa nossa aqui, como foi falado, estava R$ 4,25. A gente tem trabalhador que mora em Contagem e a tarifa integrada é R$ 8,50. Então, dá R$ 17,00 e de volta até Contagem. Não é? É uma tarifa alta. E com isso, o que aconteceu? A demanda nossa caiu lá embaixo. Com a pandemia, piorou ainda, entendeu? Então, nós estamos nessa situação. Agora, como foi bem colocado pelo Edu, não é? Nós temos nessas porcarias desses contratos todos, inclusive das eletricitárias e tudo mais, o tal do reequilíbrio econômico-financeiro. Isso é, os caras não podem ter prejuízo. Se vai ter prejuízo, eles pedem equilíbrio financeiro e aí o governo tem que tirar o dinheiro, não sei lá de onde, para poder bancar. Tá entendendo? Essa é a grande verdade. Rio de Janeiro ficava sem pagar conta de energia uma porrada de tempo. A hora que chegava na véspera da eleição, nós vamos parar o metrô, porque não temos como pagar a energia. Aí o governo ia e bancava. É uma privatização bacana essa que a gente faz, né? Eu não falo nem negócio da China, negócio do Brasil, porque o cara não pode ter lucro, não pode ter prejuízo nenhum. É lucro certo a privatização. Se o sistema não dá, o governo tem que pagar. Isso eu acho uma sacanagem, isso tem que mudar. Porque não é possível, o povo tem que pagar. Foi igual que aconteceu agora com a questão da energia solar, que o nego está empurrando com a barriga, mas eles estão doidos para poder pegar uma parte disso. Agora vem a pergunta que afeta a gente e afetou vocês, que a Rosimar colocou, e aí eu vou querer saber de vocês. Um dos outros problemas que nós temos com a privatização é a separação territorial do que é CBTU e do que é rede ferroviária, ou o que é DENIT, que até hoje não se tem essa separação, pelo menos aqui em Minas Gerais. Tem um grande acordo do que o que é do lado direito é da CBTU e do lado esquerdo do DENIT, quer dizer, opera a concessionária privada. Tá entendendo? Mas nem essa separação nós ainda tivemos. Isso depende de levantamento topográfico ou a porrada de outras coisas. Não é? Para ver que patrimônio está na faixa de domínio e que patrimônio não está. Não é? O que acaba acontecendo com isso? Tem acontecido alguns fatores que são relevantes no que eu tenho conhecimento. Por exemplo, essa falta de separação é um dos motivos que quem ocupa a via da CBTU, quando a CBTU pede para poder desocupar a linha, o nego questiona na justiça se aquela propriedade é da CBTU. Pronto.
bolou meio de campo, porque a CBTU não tem ainda um documento que diz que da estaca tal a tal, ou que da coordenada tal é dela, entendeu? Então, nós temos um problema. Bom, isso vai passar para o Estado. Agora, você imagina do Estado para a iniciativa privada. O que a iniciativa privada está recebendo? Não se sabe. Então, isso é prato cheio para o Ministério Público cair em cima e cair matando. É um outro problema que a gente tem. E dentro dessa discussão, que eu queria perguntar, que a Rosimar tocou no assunto da rede CBTU, como é que ficava. Eu também fiz esse mesmo concurso que você fez, viu, Rosimar? Só que eu fiz aqui em Belo Horizonte. E aí eu queria saber como é que ficou em São Paulo. Houve a divisão, não houve divisão? A CPTM tem a faixa que é dela, entendeu? Separada da faixa que é do DENIT, que está terceirizada, que está com as concessões privadas. Como é que aconteceu em São Paulo? Se não der para responder agora, vai ficar longo. Eu falei que tinha pergunta, mas deixa para a próxima. Aí depois vocês me mandam no particular, porque, sabe, é difícil. Nós não tivemos isso aqui. Viu, Afonso? Em São Paulo, só respondendo a pergunta do Afonso, em São Paulo, a malha da CPTM ficou... A CPTM é quem trabalha nela. E a carga, tem algumas regiões que também acaba compartilhando com a carga. Mas é isso. Não, sim, eu quero saber como é que aqui é a divisão, porque a nossa faixa aqui é separada da carga. Eu não tenho esse problema, esse inconveniente que vocês têm aí, que só circula carga à noite, porque do dia é passageiro. Aqui a nossa linha é separada, é o mesmo a faixa de domínio, mas tem uma cerca no meio, tá entendendo? Mas é só essa cerca que tem. Se você perguntar qual que é o patrimônio que a CBTU tem aqui em Belo Horizonte, não tem nada no preto e no branco. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma dificuldade que vai se ter mais na frente aí, porque nem isso foi tratado até agora, e isso está para ser tratado há 20 anos, desde quando você parou. Até agora, nada. Bom, no mais, eu queria agradecer vocês todos, né, de ter me ouvido, ter tido essa paciência, né? E vamos ver como é que esse negócio vai acontecer no meio dessa pandemia. Mas eu acredito que, do meu ponto de vista, eu acho muito difícil isso aí começar a querer andar. Naturalmente, cabe um trabalho, eu acho que, né, dos envolvidos nessa discussão, a gente poder tentar achar um norte, né? Porque senão vai ficar muito difícil, né, de avançar e de você ter um transporte que hoje, né, devido à Erundina, né, vamos colocar, é considerado um transporte social, né? O transporte é um direito social das pessoas. Então, eu acho que isso temos que avançar. Na questão de trens regionais, eu também acho bastante importante. Nós temos muitas ligações, né, que elas são importantes para o transporte regional, apesar de não ter carga, como as concessionárias falam. O que é carga para a concessionária? É granel. Por exemplo, eu tenho uma ligação aqui que eles queriam cortar, que estavam para acabar, que é a ligação Passos, no sul de Minas, com Ribeirão Preto, se eu não me engano. Ou Ribeirão Preto? Acho que é Ribeirão Preto. Aí em São Paulo. São duas cidades polos do interior, entendeu? Não tem campo de minério, mas duvido que não tenha aluno, que não tenha mercadoria, que não tenha esse tipo de coisa para poder transportar. Isso vamos dizer assim, é o cerne nos países, tipo Estados Unidos, né, das linhas curtas que eles têm lá. Não é o cerne, é uma empresa, vamos dizer, privada, familiar, igual os nossos ônibus aqui, que faz aquele trajeto com algumas cargas e alguns passageiros. Isso nós não temos aqui. Não é? Então, a gente precisa de pensar e melhorar e ver como é que a gente aplica isso aí. No mais, muito obrigado. Desculpe a encheção de saco que eu fiz vocês passar aí. Espero que tenha conseguido agregar algum conhecimento e alguma coisa nova aí que vocês já não sabem. Vocês já sabem quase tudo, então é mais uma... Só foi uma geral. Obrigado. Prazer em rever todos aí vocês. Valeu, Afonso. Cirano.
Parece que antes do Cyrano falar, a Rosimar quer falar alguma coisa. Quer? Não, a Rosimar não quer. Então, pode falar, Cyrano. Olha, pessoal, na verdade, eu acho que eu estou aproveitando esse mote dessa possibilidade ou não de concessão, privatização, para provocar o debate político, para a gente internamente mobilizar, inclusive, os novatos que estão na categoria, tá? No sentido da gente... qual é o nosso papel no mundo, na sociedade? Tá? E o movimento sindical, infelizmente, o Eduardo, ele nunca sacou essa questão da gente botar isso no centro como um elemento a mais fora da campanha salarial. É um desafio enorme, tá certo? Eu tenho chamado, tenho implorado os colegas, inclusive colocando meu mandato no conselho para os caras explorem mais outras dimensões, mas é uma dificuldade enorme de alcançar e de entender qual o papel do sindicalista frente aos desafios colocados. Esse é mais um. E você, viu, Cyrano? Obrigado, Afonso. Veja só, o metrô do Recife, hoje, para ficar zerado, ele precisa de 1 bilhão e 200 milhões. Isso é dinheiro de janeiro. Vocês terem uma ideia, vai ter que trocar uma quantidade enorme de dormentes da linha Sul Nova, que foi inaugurada em 2014, e do trecho que tem lá de rodoviária até Camaragibe, porque os dormentes estão com problema. Só essa troca aí dá 58 milhões de reais. Precisa trocar todos os dormentes, que está com a doença lá no concreto. Tá certo? Outra coisa, com relação ao patrimônio, Afonso, até hoje o patrimônio lá da Supervia está na carga ainda da CBTU, da CBTU-AC. É um problema. E a concessionária não quer nem saber, degradando, não cuida. Não, olha, é uma coisa, ainda tenta assim, faz mais de 20 anos isso. Na verdade, fazem 23 anos isso. Tá lá, olha. Tá lá, olha, é um problema. Não se senta para o que desmembrar isso, eles não têm interesse. Eles têm interesse só em arrecadar o dinheiro. Tá? E São Paulo, para você ter uma ideia, São Paulo, onde foi passado para o Estado, não tem escritório regional. São Paulo é o único lugar que tem um escritório para tratar dos problemas da CBTU lá. Fica 3 pessoas à disposição, porque os problemas ainda, passados esses anos todos, ainda existem e há muitos problemas. Recentemente foi um problema lá de um patrimônio, 2 veículos que estavam lá, que virou sucata, né? Mas, assim, para você ter uma ideia dos problemas, esse carro só vem rolando, só para você ter uma ideia, há mais de 6 anos vem rolando para dar fim a esses carros e nada. Então, problemas... E isso não é problema, não é impedimento de nada. A grande questão que a gente tem que entender é que ele vai botar dinheiro para o cara comprar. Aconteceu isso aqui na SR1, Superintendência Regional 1 do Nordeste. O governo deu dinheiro para o Stramburg lá comprar, ele desativou os ramais, nosso governo não tomou providência nenhuma. Está por isso mesmo, nós não temos hoje transporte ferroviário de Recife para Maceió, que tínhamos um transporte, de Recife para Fortaleza, para Natal. Acabou, gente. Acabou. Tá certo? Outra coisa. Com relação ao trem trabalhar até as 14 horas. Primeiro, isso, na verdade, tem 2 problemas. Primeiro, pessoal. Segundo, isso é uma herança da rede ferroviária. Esses trenzinhos são herdeiros da rede ferroviária e tem essa cultura de não trabalhar sábado e domingo. Eu entendo que tem que trabalhar sábado e domingo, mas tem que ter pessoal e tem que ter recursos, por exemplo, óleo diesel, combustível, para você tocar esse sistema. Tá certo? Com relação aos trens da CAF, veja só, pessoal, os trens da CAF, aqui em Recife, como aí em Transurb e Belo Horizonte, os caras querem, eles dariam até o trem de graça, contanto que a manutenção fosse a questão de serviço, eles prestassem serviço. Eles cobrariam pelo serviço. Eles têm interesse, eles não têm interesse em vender trem, têm interesse em vender serviço, porque é aí onde eles têm o filé mignon. Tá certo? Aqui em Recife é o mesmo problema. Comprou-se o trem, o TCU, o Tribunal de Contas da União, não quis, proibiu fazer
compras de peças de reposição, proibiu fazer compras junto para essa reposição, e é um problema hoje. Hoje é um problema. Veja só, ontem, Lúcia estava presente, o Clauber, o Dilson deu um quadro da questão fiscal do Estado, a situação caótica que o Estado de Pernambuco está. Estado de Pernambuco. Houve uma queda da arrecadação de mais de 60%, tá certo? E aí é nesse momento que esse pessoal vai, como disse o Paulo Guedes, botar uma bomba, uma granada no bolso. Eles vão querer, ó, vai ter recurso, mas toma aqui o sistemazinho para vocês tomarem de conta, entre aspas. Vai ser um jogo, vai se dar nesse momento aí. Nesse momento. Se o governo tiver condições de se contrapor, tudo bem, mas a gente não pode duvidar da capacidade desse governo no sentido de fazer as coisas. Eu fico angustiado quando eu vejo os movimentos no sentido de passar o sistema, tá certo? E para finalizar, aqui em Recife, a degradação do sistema é visível. Já tinha um atendimento muito bom, mas hoje atendimento precário, em função de diversas questões aí que eu não posso colocar. Teve a questão falta de recurso, mas também teve outras questões aí que contribuíram para isso. Tá? Bem, é isso aí que eu acho que eu falei, né? E qualquer coisa, eu estou aberto para discussão, tá certo? Para outro momento. Pessoal, Cirano, Afonso, né? Não precisa dizer que sempre é um prazer ouvi-los, né? Eu queria dar boa noite para vocês, dizer para vocês que a nossa audiência na sala ela está caindo. Quando nós começamos, nós tínhamos